que a semana começa dentro da expectativa da greve dos funcionários públicos municipais de Araraquara. E a apreensão fica maior ainda por conta dos pais que têm filhos em creches, tá certo? Eu estou dizendo isso porque na sexta-feira, quando houve a confirmação aí do movimento grevista, os pais já começaram a se movimentar, desesperados, dizendo, poxa vida, a gente fica numa expectativa muito grande, né? E a gente pergunta, como que a prefeitura de Araraquara vai reagir diante do aceno confirmado desse movimento? O que pensa o prefeito Marcelo Bieri em torno do assunto? E o prefeito já está aqui, convidado, que foi pelo nosso programa, para poder falar a respeito do assunto. Marcelo, tem negociação, circulou a informação de que vocês já vão entrar realmente com um pedido na justiça, que a greve seja analisada pela justiça já no primeiro momento. Enfim, eu gostaria, Marcelo, que você colocasse a questão de uma forma bem clara. Qual que é o seu pensamento para o momento? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Madalena, bom dia, Nancy, bom dia, Luiz, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe da Morada do Sol. Muito obrigado aí pelo convite e também bom dia a toda a população que nos ouve, né? Uma grande audiência. Bom, Madalena, na verdade, nós viemos negociando com o sindicato, uma negociação saudável, não estava apresentando nenhum problema. Inclusive, nós tínhamos uma proposta, o sindicato fez uma outra proposta que nós também colocamos na negociação e fomos surpreendidos na Assembleia, que não tinham, nós tivemos acesso aí aos números da Assembleia. Na hora da votação, não tinha 150 servidores que participaram da votação. Hoje nós temos 5.370 servidores da Prefeitura Municipal de Araraquara. Quando nós assumimos em 2009, eram 4.500 servidores. Então nós aumentamos o número de servidores de uma maneira muito significativa, principalmente para a saúde e educação. No período em que eu sou prefeito, Madalena, que eu tenho aqui o gráfico que eu posso te mostrar, você deve estar observando aqui, esse período aqui, você pode ver que está no azul, quer dizer, durante todo esse período nós demos ganho real aos servidores no salário. Então, nós tivemos realmente ganho real nesses 2 anos e meio, né, contando agora esse mês. Sendo que agora, em 2011, nós estamos propondo um reajuste que supera 11%, porque nós já demos 5% em março e estamos propondo agora mais 6,01% para maio, que vai incorrer também sobre esses 5% que nós já demos em março, o servidor já recebeu. E que, considerado o ano fiscal, que é esse ano, vai dar mais de 11%. É o maior reajuste de toda a região, mas eu diria para você, desafio até que quase todo o estado de São Paulo não teve esse nível de reajuste que nós demos, né? E o ticket que nós, quando assumimos o nosso ticket, estava em R$ 160, nós estamos sugerindo ir para R$ 315. Como? A gente daria inflação e daria mais uma parte do prêmio assiduidade R$ 28, hoje é R$ 128, a gente manteria o prêmio assiduidade em R$ 100 e R$ 28 nós passaríamos para o ticket, para aumentar o ticket de alimentação, garantindo, portanto, ao servidor esse ticket maior. Então, nós praticamente completaríamos aí o dobro do valor em 2 anos e meio no ticket, que é muito importante para quem ganha menos. O ticket é mais importante para quem ganha menos. Por outro lado também, Madalena, nós estamos sugerindo na nossa proposta uma bonificação de R$ 450 para o servidor, né, para ser pago até o ano que vem, no período de 1 ano, podendo ser antecipado dependendo da receita. E receberia esse valor aquele que não tivesse tido nenhuma falta, vamos dizer assim, não, uma falta que ele teve que se afastar por algum motivo, faltou, aí ele vai perdendo. Se ele faltar, uma vez ele perde 10%, 2, 20%, 3, 40%, assim, até 50%. Quem tiver mais de 5 faltas, aí não tem a bonificação. Isso é para valorizar aquele servidor que tem assiduidade, que comparece, que está presente. Então, realmente, nós estamos verificando que a nossa política, Madalena, é, no máximo, de melhorar a vida do nosso servidor. Nosso servidor merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa dedicação. Nós construímos, por exemplo, lá no Centralizado, um vestiário totalmente moderno para atender melhor o servidor. Temos um projeto de fazer um restaurante só para os servidores, que hoje eles utilizam o mesmo restaurante, que é do Restaurante Popular. Nós temos procurado fazer uma política de valorização com cursos, com vários tipos de treinamento. E temos aí a proposta do PCCV, de revisão do PCCV, que está na fase final, que nós devemos enviar à Câmara, se Deus quiser, até o final desse mês de maio, para que a Câmara possa avaliar. O objetivo principal dessa revisão é valorizar o servidor para que ele possa ascender na carreira. Aquele servidor que entrou como servente de pedreiro, fez o curso de pedreiro,
sabe ser pedreiro, então ele vai passar, ele vai subir na carreira, vai poder avançar na carreira. Hoje a lei não permite que isso ocorra. Então nós queremos fazer uma política de valorização do servidor, se Deus quiser, vamos fazer, porque estamos na fase final. Demorou um pouco, porque são muitos estudos, são muitos servidores, cada um tem a sua característica, não são todos iguais, porque nós temos vários tipos de servidores diferenciados. Então, Madalena, nós estamos realmente aí contando com a maioria dos servidores, a imensa maioria, e nós avaliamos o seguinte: não é justo eu mudar a proposta porque uma minoria está optando pelo caminho do confronto e do fim das negociações. Porque eles votaram, inclusive, não ter mais negociação. Eles votaram isso em assembleia, o que é ruim, né? Mas, na verdade, nós vamos levar essa proposta para a Câmara Municipal e não vamos modificá-la. Ontem eu me reuni com o secretário da Fazenda, com o secretário da Administração, com o secretário de Assuntos Jurídicos e concluímos que vamos manter a proposta. A proposta, a nosso ver, é boa, é positiva para o servidor, garante a ele um ganho real, ele vai estar bem atendido dentro do que é possível ser feito. Claro que eu estou fazendo o máximo que eu posso, eu também não posso ser irresponsável, né, Madalena? Eu não posso... Agora, viu, Marcelo, eu não estou aqui, né, para defendê-lo, também não estou aqui para acusá-lo, não estou aqui para defender o sindicato nem para acusar, porque o jornalista tem que fazer o seu papel procurando a imparcialidade. E nós fizemos, viu, no levantamento, viu, Luiz? Rio Claro, que é mais ou menos a proporção de Araraquara, São Carlos, Catanduva, e o jornalista tem que estar do lado da verdade. Então a gente percebe que existe um mercado, tá certo ou não? E Araraquara, com esses 11%, né? 11%. Quase 11%, um pouquinho mais de 11%, eu acho que suplantou, inclusive, a situação das cidades com o mesmo porte de Araraquara, com o mesmo orçamento quase. Então eu acho que a gente tem que analisar a questão de mercado. Não estou contra os funcionários, não. A gente tem sempre que tentar melhorar, mas a gente tem que entender também que tem um mercado, né? Porque você não pode simplesmente, né, extrapolar, porque você tem toda uma situação para poder, logicamente, equilibrar. Então me parece, Luiz, que Araraquara não está defasado, não está fora, pelo contrário, está um pouco até acima das cidades do mesmo porte aqui na região. É o que a gente tem notado, né? Apesar do sindicato questionar essa porcentagem de 11%, dizendo que os 5% de março fazem parte do reajuste do acordo do ano passado, mas enfim, como o Marcelo colocou... Mas o que interessa colocou, é que você vai botar no bolso. Cabe exatamente na Receita Fiscal de 2011. Isso entra no município. E é preciso entender que o município tem as suas limitações orçamentárias, tem aí a questão fiscal, então realmente não pode extrapolar, porque, né, há toda a responsabilidade em torno disso. Agora, viu, Marcelo, a gente também questiona aqui, né, porque a Assembleia, você tem toda a razão, porque eu falei, olha, alguns jornais comentaram aqui em Araraquara a presença de 500 pessoas, tá certo? Eu passei pelo local e eu falei, olha, no máximo ali tinha 300 pessoas. Mas aí teve informações de que tinham partidos políticos, né? Tinha não só funcionários, mas engrossados ali por elementos de partidos políticos e tal. E a gente percebe que sempre tem isso, né? Em qualquer tipo de movimento reivindicatório. Então a gente percebe, eu pergunto, olha, será que os funcionários municipais, eles ficam na retaguarda, dizendo assim, não põe a minha cara, mas se tiver greve eu aceno, não? Então eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta e o funcionário tem que parar, pensar e analisar bem, porque, olha, é realmente uma situação delicada. Então, procure saber qual que é o mercado, porque se o mercado é esse, não adianta querer brigar contra a correnteza, porque a coisa realmente é séria. Marcelo, teria mais alguma coisa? Você tem alguma coisa a dizer aí? Porque a gente, claro, está na expectativa aí desse movimento que está marcado para amanhã. Madalena, na verdade você se tocou num ponto aí que é importante, né? Tem pessoas que querem antecipar o período eleitoral fora de época. Nós não estamos em época de eleição, nós estamos em época de administração, de conduzirmos o governo, né? Isso é para o ano que vem, daqui 1 ano e meio é que vai ter esse processo. Mas tem gente que está usando a greve para desgastar a imagem do prefeito, mas não pensa na população. Esquece que o que existe é uma população. Então, por exemplo, se você paralisa uma creche, um CR, quem vai sofrer? As mães das crianças. As mães das crianças que não vão ter onde colocar seus filhos, né? Se você para um posto de saúde, quem vai sofrer? O paciente que não vai ter o atendimento no posto de saúde. Então, eu estou falando aqui de uma questão que não é do prefeito, é de toda a população. Então, como você citou, tinha partido político, tinha lideranças de partidos políticos lá na greve, incentivando a greve, que não são servidores, estavam fazendo o quê lá? Estavam incentivando a greve com objetivo político, partidário, eleitoral. Isso não é bom para a cidade. Isso a pessoa tem que pensar na cidade, não está pensando na população.
né? Então, o que eu queria dizer, Madalena, é o seguinte, eu quero fazer um apelo aqui para o servidor continuar trabalhando. Nós vamos mandar essa proposta que eu falei aqui para a Câmara. Vamos sim ao tribunal, porque uma vez declarada a greve, nós temos que recorrer ao tribunal. Como nós estamos dando bem acima da inflação, exatamente 11,31%, a inflação pelo IPCA foi 6,01%, então nós estamos dando bem acima da inflação, a lei nos garante o nosso direito, porque nós não poderíamos dar abaixo da inflação perante a lei. Nós estamos garantindo o direito do servidor. Vamos passar o ticket para R$ 315, que é um grande avanço, e vamos procurar garantir esse bônus também para o servidor de R$ 450. É uma proposta, Madalena, você vai falar, bom, mas poderia ser mais claro? Eu gostaria que fosse, mas eu não posso trabalhar fora dos números. Eu tenho que trabalhar com os números. Nós aumentamos a receita do município de Araraquara, estamos trabalhando para aumentar mais, por isso que nós aumentamos o número de servidores e por isso que também nós demos ganho real. Nos últimos 2 anos e meio que eu assumi a prefeitura, sempre o servidor teve ganho real na minha gestão. E eu fico feliz por isso, porque eu estou conseguindo valorizar mais o nosso servidor e eu quero valorizar muito mais. Ainda temos aí o ano que vem e vamos procurar melhorar. Então, o objetivo nosso, Madalena, realmente é atender o servidor, é tratar o servidor com respeito, com carinho, com a consideração que o servidor merece. Agora, trata-se às vezes de uma pequena minoria, eu vou te falar a verdade, não tinha 150 pessoas na hora da votação, porque nós tínhamos pessoas lá que contaram, me trouxeram os números, né? Então, nós não tínhamos 150 servidores, entre aspas, porque tinham muitos militantes lá, né, que inclusive aparecem nas fotos, pessoas que não são do quadro do servidor municipal. Então, eu acredito, Madalena, que não pode prejudicar a grande maioria dos servidores por causa de uma minoria que está fazendo esse movimento político, partidário, eleitoral. Então, a gente quer garantir o direito do servidor. É por isso que eu vou manter a proposta. Conversei com meus secretários, optamos por encaminhar à Câmara Municipal uma proposta boa, que a Câmara vai poder discutir, analisar e votar, porque vão ter dados para isso, e com isso nós vamos realmente aí ao Tribunal Regional do Trabalho para exatamente declaração da greve como ilegal. Uma vez a greve ilegal, aqueles que aderirem ao movimento grevista terão, evidentemente, seu ponto cortado, e eu não vou recuar quanto a isso. Da outra vez, eles tiveram que pagar uma parte dos dias parados em dinheiro, tiveram desconto, e dessa vez eu não vou negociar nesse ponto. Que aqueles que aderirem ao movimento ilegal, grevista, terão o ponto descontado integralmente. E vai, com isso, evitar, vão receber muito menos do que deveriam receber. O que eu lamento, até faço esse apelo, porque eu gosto de avisar as coisas claramente, para amanhã não dizerem que eu não avisei. Não faça, porque, como é ilegal, vai ser descontado o ponto, e eu não vou abrir mão desse direito que a Prefeitura tem, porque o que está em jogo, Madalena, é o interesse da população. Então, eu tenho que também zelar pelo interesse da população, como você estava citando agora há pouco. O prejuízo que uma mãe tem de não ter a creche, de um paciente não poder ir no posto de saúde, de ter dificuldades aí na manutenção das nossas ruas. Então, é um prejuízo muito grande para a população. Se eu tivesse dando a menos que a inflação, até se justificaria. Nós estamos dando muito acima da inflação, mas muito, perto do que se fez. Então, nós queremos pedir, apelar ao bom senso dos servidores, para que a gente possa manter a tranquilidade na cidade de Araraquara. Tá certo. Marcelo, obrigado, viu?